Já pensou em investir nas maiores empresas do mundo por apenas R$10? Já pensou em ser sócio de Apple, Amazon, Netflix, Facebook, Google, Microsoft, Tesla, entre várias e várias outras gigantes norte-americanas por apenas R$10? Nesse vídeo eu vou te mostrar como que a gente faz esse tipo de investimento, como que ele funciona e como que a gente coloca em prática isso. Então bora lá pro vídeo e vamos ver como é que a gente investe nessas 100 maiores empresas norte-americanas. Me chamo Tomás Xavier e eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro para você, trazendo um pouco da minha experiência, aquilo que eu errei, aquilo que eu acertei, justamente para facilitar a sua vida, para que você se torne um investidor melhor. Então, sem enrolação, vamos lá pro vídeo e vamos ver como é que a gente investe nessas 100 maiores empresas norte-americanas. Beleza, como é que eu vou investir em 100 empresas com apenas R$10? Aqui a gente está falando numa classe de ativos que é a chamada ETF. ETF é a sigla para Exchange Traded Fund. Os ETFs, basicamente, eles são fundos de investimento que replicam um determinado índice. Meu Deus, que confuso! Mas pensa assim, vamos voltar um pouquinho. Existem os fundos de investimento que possuem aquelas equipes, aqueles gestores por trás, então tem toda uma estrutura de pessoas, equipe, tecnologia voltada para fazer o stock picking das ações. Então, por exemplo, se eu estou investindo em um fundo de ações, tem toda uma equipe ali trabalhando para mim, para que eles façam as melhores escolhas, que eles peguem as melhores empresas. E ali, então, eu estou pagando uma taxa extra por isso, mas é um tipo de investimento que existe no mercado financeiro. É os fundos de investimento em ações, por exemplo. O ETF, ele é um fundo de investimento, mas ele replica um índice. Então ele se torna um tipo de investimento passivo. Aqui nos fundos de investimento, que tem toda aquela equipe, aquele pessoal trabalhando, é um tipo de investimento ativo. É um investimento onde tem ali sempre uma tomada de decisão, uma venda, uma compra, alguma operação sendo feita. Já aqui no ETF, ele é um fundo que replica um índice. Ele é passivo. Ele simplesmente vai seguir as empresas que estão dentro desse índice. Então, por exemplo, a gente está falando aqui das 100 maiores empresas norte-americanas. Existe um índice que é o Nasdaq 100. Dentro desse índice, então, ele lista as 100 empresas não financeiras, mas ele lista as 100 maiores empresas dentro dessa bolsa de valores lá nos Estados Unidos, que é a chamada Nasdaq. Lá nos Estados Unidos, diferente aqui do Brasil, existem mais de uma bolsa de valores. Aqui no Brasil a gente tem a B3 e todas as empresas, todos os fundos imobiliários, tudo está listado dentro da B3. Lá nos Estados Unidos é um pouco diferente. Existe a maior e a principal bolsa do mundo, que é a NYSE, que é a New York Stock Exchange, ou simplesmente Bolsa de Nova York, ou aportuguesando é a NYSE, né, a NYSE, que é a maior bolsa do mundo. E tem a segunda bolsa, a segunda maior bolsa dos Estados Unidos, que é a Nasdaq, que é aqui que o nosso índice entra. Esse nosso índice, então, ele lista as maiores empresas que tem dentro da Nasdaq, as 100 maiores, e então cria o índice, é as 100 maiores não financeiras. Tá, mas é a segunda maior bolsa dos Estados Unidos, por que não a primeira? A Bolsa de Nova York, ela é bem mais antiga e ela tem empresas bem mais tradicionais. Então ela foi criada lá em 1817. Já a Nasdaq, ela foi criada em 1971 e ela já foi criada mais voltada para empresas de tecnologia. Então quando a gente fala da Nasdaq, a gente geralmente está falando de empresas de tecnologia, empresas do novo mercado, empresas que já têm um perfil um pouco mais voltado para o digital. Então não é que ela é menor ou ela é pior do que a Bolsa de Nova York. A Nasdaq, para você ter uma ideia, ela tem um valor de mercado em torno de 19 trilhões de dólares. Se a gente for comparar com a nossa bolsa aqui, a B3, a nossa B3 ela vale 1 trilhão de dólares. Então ela é 19 vezes maior do que a nossa bolsa. A nossa bolsa ela tem 315, 320 empresas listadas. A Nasdaq ela tem mais de 3.500 empresas. E se a gente pegar os últimos 7 anos, 83% dos IPOs, que é quando a empresa ela vai abrir o seu capital, ela vai ser listada em alguma bolsa, ela procura a Nasdaq. Então as novas empresas que vêm surgindo, elas procuram a Nasdaq. Então ela é uma bolsa que vem crescendo e crescendo muito. Ela tem um valor de mercado muito grande mesmo. Antes da gente ver quais são as ações que estão listadas dentro desse índice, qual a porcentagem que existe em cada setor, se você está curtindo esse vídeo, deixa o seu like e também se inscreve aqui no canal, pois eu estou aqui trazendo vídeos novos toda quarta-feira às 8 horas da noite, sempre falando sobre mercado financeiro, ações, criptomoedas, investimento no exterior e uma série de outros tipos de investimento. Meu muito obrigado e bora lá, vamos continuar e vamos entender como é que funciona esse ETF.
Então quando a gente fala desse índice Nasdaq 100, que está dentro da Nasdaq, a gente está falando aqui de grandes e grandes empresas. A gente está falando, por exemplo, de Apple, Amazon, Google, Microsoft, Tesla, Netflix, Adobe, Nvidia, entre várias e várias outras empresas que estão listadas ali. São grandes, são gigantes empresas e vale muito a pena a gente investir nesse índice, investir nessas empresas. Quem aqui não gostaria de ser sócio dessas empresas? É um índice bem interessante, é uma maneira bem legal da gente investir e da gente diversificar a nossa carteira, porque com R$10 a gente está investindo nesse índice, que é o Nasdaq 100. Então, indiretamente, a gente está investindo nessas 100 empresas americanas e a gente está pegando um ativo, a gente está selecionando só o Nasdaq 11 e através dele existe lá esse investimento nessas 100 empresas. Então, é uma facilidade muito grande para nós e a gente não tem que ficar se preocupando, e é justamente por isso que ela é um tipo de investimento passivo, porque conforme as empresas vão crescendo, as empresas vão mudando, esse índice também vai mudando. Por exemplo, a Tesla nos últimos anos ela cresceu muito, ela teve um crescimento muito maior do que todas as outras techs, ela teve um crescimento muito absurdo e com isso ela entrou nesse índice das 100 maiores e ao mesmo tempo alguma empresa desse índice teve que sair. Então existe uma atualização periódica aqui e a gente vai estar sempre investindo nas 100 maiores. É uma maneira bem legal da gente diversificar nosso patrimônio, da gente dolarizar o patrimônio, protegendo da inflação. A gente vai estar aqui ganhando com a alta do dólar. Então se nos próximos anos o dólar for para 6, 7 reais, você também vai estar ganhando aqui com a dolarização. Outra vantagem é que ela tem um preço muito baixo para ser investido, são R$10, então é muito acessível, é muito democrático esse investimento. Então basicamente a gente fica sem uma desculpa para investir nessas empresas. Com R$10 a gente investe, é muito barato mesmo. É importante dizer que o ETF ele não paga dividendos. As empresas lá fora, elas distribuem dividendos, que nada mais é do que a participação do lucro líquido que elas têm. Então as empresas estão ali gerando caixa, gerando renda, elas têm um lucro líquido e elas distribuem para os sócios. Os ETFs aqui no Brasil, eles recebem esse dividendo, mas eles não repassam para nós, estamos ali investindo. Ele pega esse dividendo e ele reinveste nele mesmo. Então a gente tem um ganho aqui no preço daquele ETF, vai ter um crescimento maior no valor dele. E é como se a gente estivesse ganhando os dividendos, mas ele não cai direto na nossa conta. É o pagamento de um dividendo indireto, porque o ETF retém e reinveste nele mesmo. Outro ponto importante da gente comentar é que existem algumas taxas. A taxa desse ETF é de 0,3% ao ano, mas esse ETF ele replica um outro ETF lá dos Estados Unidos. Então esse ETF lá dos Estados Unidos ele tem uma outra taxa de 0,2%. Então o total de taxa que a gente tem que pagar é 0,5% ao ano do capital que a gente investir. E basicamente é assim que a gente investe nas 100 maiores empresas norte-americanas. Basta a gente entrar na nossa corretora aqui no Brasil e a gente vai lá como se fosse comprar uma ação, um fundo imobiliário, e a gente digita esse código, que é o NASD11, e então a gente faz a nossa compra. E pronto, a gente está investindo em Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, Netflix, entre várias e várias outras empresas norte-americanas. E é basicamente dessa maneira que a gente investe nas 100 maiores empresas norte-americanas, com apenas R$10. A gente investe nesse um ETF e esse um ETF vai investir nessas 100 empresas. E esse é um tipo de investimento que nos traz muita vantagem, pois ele nos traz principalmente diversificação e segurança. Diversificação é sinônimo de segurança, então quanto mais a gente diversifica a nossa carteira, mais segura vai estar a nossa carteira e com isso a gente vai ter uma garantia maior do que o nosso patrimônio ele vai estar protegido e crescendo no longo prazo. E aí basta a gente manter a nossa rotina de aportes, a nossa disciplina de aportes mensais, para que todo mês a gente vá lá, coloque mais um pouquinho de dinheiro, que a gente vá crescendo o nosso patrimônio e aí sim enriquecendo no longo prazo. Basta a gente ter a nossa carteira diversificada, seguir a nossa estratégia de investimento, que com certeza a gente vai chegar lá e a gente vai enriquecer no longo prazo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor como é que funcionam os ETFs, como é que funcionam essa exposição a investimentos lá no exterior. E aí você toma essa decisão se você quer investir através de um ETF ou então se você quer abrir conta lá fora, no exterior, e fazer a seleção própria das suas ações, fazer o stock picking das ações que você acha interessante e não simplesmente seguir aquele índice. O índice, o ETF, ele está ali para simplificar a nossa vida, para simplificar a vida do investidor de uma maneira bem barata, R$10, e a gente não se preocupa mais com isso, que a gente vai estar sempre investindo nas 100 maiores empresas americanas.
Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. E se esse vídeo foi útil para você, se ele agregou valor para você, deixa o like aqui também, se inscreve no canal, pois eu estou aqui trazendo vídeos novos toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Sempre falando sobre o mercado financeiro, ações, fundos imobiliários, criptomoedas, investimentos no exterior, renda fixa e uma série de outros tipos de investimento, para que você aprenda cada vez mais e que você alcance os seus objetivos, que você enriqueça e que você desfrute de tudo isso lá no longo prazo. Até a semana que vem, meu muito obrigado e falou!